Fiz campanha para Dilma em 2014, votei na Dilma em 2014 e tenho críticas às medidas implementadas pelo governo Dilma após a posse, a constituição do seu ministério, as medidas de ajuste e outras mais que foram tomadas. No entanto, nessa conjuntura, eu vou às ruas, luto contra o golpe e tenho como princípio que o momento é de lutar por mais direitos. Quando nós falamos que lutamos por mais direitos, é porque nós reconhecemos os direitos conquistados ao longo do governo Lula e do governo Dilma e queremos ir além deles. E falamos também que queremos mais direitos, mas queremos menos direitos no nosso país. E tem um ponto que me parece que é central. Quando alguns dizem que essa crise, que o golpe é uma construção do governo Dilma e do Partido dos Trabalhadores para criar uma polarização em defesa do governo, me parece uma grande ingenuidade. Me parece ingenuidade por quê? Porque desconhece que os ataques à sede dos partidos, das centrais sindicais, as agressões a quem usa a camisa vermelha, a adolescente que anda de bicicleta vermelha, ou então consideram que também é uma armação do PT do governo Dilma, tudo isso que está ocorrendo nas grandes cidades do nosso país. Por um outro lado, é preciso dizer também que se é fundamental a unidade na luta contra o golpe e que não é possível aceitar manifestações de unidade que defendam o governo Dilma ou que defendam Lula em 2018, é preciso também dizer que não é aceitável que se utilize essas manifestações e a unidade para atacar prioritariamente o governo Lula, o Partido dos Trabalhadores e os seus aliados. Nós construímos no dia 31 uma grande manifestação aqui em Salvador, que teve como grande aliado setores do PSOL, como Rosa Zumbi, e nessa manifestação, companheiros do PSOL utilizaram para exatamente fazer esses ataques ao governo Dilma, ao governo Lula, muito mais do que atacar os golpistas. Isso não é possível ajudar, não é respeitar a diferença, muito pelo contrário. E para finalizar, eu queria dizer que se é fundamental não se ter uma consciência ingênua, eu quero lembrar aqui que algumas décadas atrás eu recebi um documento de uma organização comunista revolucionária clandestina que dizia que uma crise de governo, a conjuntura estava passando para uma crise de estrutura do capitalismo, que era o momento de se organizar a luta armada para derrubar a burguesia. Umas semanas depois, o Sarney implementou o Plano Cruzado e conseguiu 90% de apoio popular. Com isso eu quero dizer que nós não podemos desconsiderar a conjuntura e a correlação de forças quando nós afirmamos que é possível avançar, mobilizar a classe trabalhadora e construir uma hegemonia da classe operária como se o texto, o discurso fosse possível por si só de transformar essa realidade. Nós podemos avançar muito mais, mas não podemos avançar sem a classe trabalhadora do lado. E não é o governo que tem que mobilizar a classe trabalhadora. Quem mobiliza os trabalhadores é o povo. Chegou uma pergunta que uma atriz, professora, que teve o charme de dizer que se formou nesse auditório e queria ter o direito de fazer essa pergunta, para todos nós.